Pessoal de casa, tudo bem? Vamos começar a aula? Bom dia, pessoal, bom dia. É a apostila 3, é isso? Espelhos esféricos, tá? Pega para nós lá, apostila 3, espelhos esféricos. É bom ganhar uma aula assim, ótimo. Pessoal, vamos lá então. Hoje vai ser só teoria, tá? Aí na próxima aula a gente vai fazer exercícios. Espelhos esféricos. Vamos lá? Pessoal, tá na apostila. Qual é a página? Qual que é a página? 267, apostila 3. Página 267, apostila 3. Espelhos esféricos. Pessoal, vamos lá? Então nós temos lá o espelho côncavo e o espelho convexo. Vamos lá? Vamos concentrar, pessoal. Vamos lá. Vamos lá? Olha lá, pessoal. Então você tem o espelho côncavo e o espelho convexo. Ok? Ó. Então lá. Então os dois são curvos, tá? Ó. Os dois têm curvatura, mas a diferença é que um vai refletir a parte de dentro e o outro reflete a parte de fora, tá? Olha lá. Então o que vai acontecer esse primeiro? O raio de luz incide aqui, ó. A parte de dentro, tá? Ó. E o espelho convexo, ele reflete a parte de fora do espelho. Tá? Então isso aí já é a primeira diferença entre os dois. Se você pegar uma colher, parte de dentro, parte de fora. Tá? Então, pessoal, isso aqui é um conteúdo cobrado bastante em prova, tá? Oi, Emily. Essa seria a aula da Celilza, né? Mas ela tá com problema com um sobrinho dela. E tá com Covid, foi internado, então tá com uma situação meio ruim. Aí ela ligou ontem à noite pra gente, 10 horas da noite, pedindo para ela ir cuidar do sobrinho dela, tá bom? Então aí eu entrei no terceiro hoje para substituir. Falou? Valeu. Pessoal, então olha aqui. Lembra que eu falei para vocês aquela parte lá de inicial, propagação retilínea? Cara, aquilo lá é a coisa mais rara de cair em prova. Mas, pessoal, esse assunto, cara, a probabilidade de cair é muito grande. Tá? Isso aqui cai bastante em provas. Então, valorizem esse assunto. Ok? Então, ó, côncavo a parte de dentro, convexo a parte de fora. Tá? Assim, deixa eu dar alguns exemplos para vocês. Geralmente, o espelho côncavo, ele é usado para quê? Olha a diferença da imagem. Porque o espelho côncavo, quando o raio incide nele, paralelo, ele concentra a luz, cara, num ponto. Ó. E esse ponto, onde ele concentra a luz, é chamado de F, que é o foco. Entendeu? Então, geralmente, o espelho côncavo, ele serve para projetar uma imagem, ele serve para concentrar a luz. Né? Então, você pode ver, se não tem... vamos pegar aqui um exemplo. Aquelas antenas parabólicas, você pode ver que elas são assim, ó. Aí as ondas chegam e ela tem um receptor num ponto lá. Onde que é esse ponto? No foco. Que as ondas chegam e concentram no foco. Então, o data show não é espelho, é lentes. Entendeu? Mais ou menos, só que é lentes. Lá é refração da luz, aqui é reflexão. Você pode ver aquelas conchas acústicas, não é isso? Não tem? Os formatos. O que acontece? O que ele faz? Ele tem a curvatura, que nem vocês estão aqui é curvo. E vocês estão praticamente no foco do espelho. Que as ondas batem nas paredes e concentram tudo no foco. Aí você tem uma amplitude maior. Entendeu? Essa aqui é a ideia. Tá? Cara, não, tem a ressonância também, mas a ideia do formato é justamente por isso. Não é ressonância, tem interferências. Construtiva, destrutiva. Ressonância é você emitir uma frequência que é igual à frequência de vibração do material. Aí é uma ressonância. Então, mas isso aí não. O formato é simplesmente
para o som concentrar no foco, para aumentar a intensidade, entendeu? Ó, quer ver um exemplo? Eu estou falando com vocês. Faz assim, ó. Coloca a mão aqui no ouvido. E direciona para o ouvido. Olha o som assim, ó. Faz uma conchinha e aí direciona. Vai direcionando, você vê que o som vai ficar melhor. Procura uma posição. Ó, aqui não, aqui está normal. Aí vai procurando, vai girando. Vai chegar uma hora, você vai perceber que o som fica mais intenso. Pode ver, ó. Estou falando com vocês, você está lá. Aí eu estou falando, ó. Aqui o som ficou melhor. Porque a onda bate na concha e concentra dentro do ouvido. Entendeu? Essa que é a ideia. Professor, então eu conheço um guri que tem uma orelha desse tamanho, parece que é ouvir melhor. É. Não é? Você não... Mas quando você está ouvindo um som, por exemplo, você está no lugar, você está ouvindo um som com o celular, coloca ele dentro de um copo, né? Não é isso? Pega um copinho, coloca o celular lá dentro assim, ó. Você vai ver que o som melhorou muito. Ou melhor, entendeu? Aí você pega tudo, tenta pegar um formato esférico, coloca o celular lá e acha a posição certa, o som intensifica. Oi. Hã? Deixa eu só entender a pergunta, dá um exemplo, por exemplo. Absorve? Ele absorve e reflete pouco. O lance é absorver a energia. O ar comprimido, não, o som é de molécula para molécula. Se você tiver molécula mais concentrada, é melhor para você ouvir. É. Não, mas você está falando de energia, agora sim, vamos pensar em energia. No meio desse é o meio mais absorvedor. Molécula a molécula absorvendo. Entendeu? Quer ver um exemplo aqui? O cara fez um exemplo quando eu fazia faculdade de física na Federal. Ele pendurou um monte de bolinha de ping-pong, um monte de show. E ele falava que o som era assim, você batia na primeira, aí os outros iam mexendo, e afinal lá nem mexia. Então ele mostrou que o som funciona assim. Você vibra as moléculas e vai perdendo energia, e chega lá no final você nem ouve. Então quanto mais absorvedor for o som, a tendência dele, o alcance dele é menor. Quando o cara coloca aquelas caixas de ovo na sala, é que o som bate e ele é absorvido. Agora, se o som bater e voltar, é tipo eco, né? Entendeu? Olha lá. Colocou o cobertor? Em volta dele. Entendi. Tá certo. Isolou. Então, esse aqui geralmente concentra a luz, projeta imagens, né? E esse aqui, cara, espelho convexo, cara, você só vê uma aplicação do espelho convexo. Não, chega do ônibus lá, chega naqueles espelhos que estão no mercado, porque o espelho convexo, ele aumenta o campo visual do observador. Que nem aqui, se eu colocar o espelho plano aqui, o espelho plano, o tamanho da imagem é igual ao tamanho do objeto. Então, dependendo da área do espelho, eu ia ver poucas pessoas. Mas se eu pudesse reduzir o tamanho de vocês concordam que eu teria mais imagem lá dentro? Então, o que o espelho convexo faz? Ele reduz o tamanho da imagem. E aí ele amplia campo visual. Por isso que ele utiliza no mercado, utiliza no prédios, no ônibus. Aquilo lá é um espelho convexo, porque ele aumenta o campo visual do observador.
É uma forma de representar, cara. É isso. Na verdade, não. Na verdade, aquilo ali está enganando o teu cérebro e você acha que essa imagem está atrás. Não é isso, menor. Tá? Então, a imagem, o teu cérebro é enganado. Mas não tem como você falar, professor, é difícil eu entender uma imagem está na frente e uma imagem está atrás. Entendeu? Realmente, você entender, compreender que uma imagem está atrás é ruim. Mas isso é um conceito, cara. Entendeu? Aí você considera que a imagem virtual esteja atrás. Isso aí é um modelo para explicar uma imagem virtual. Tá? Ó, então eu tenho aqui os tipos de espelho. Aí nós vamos conhecer o espelho. Aí são os elementos principais de um espelho. Tá? E aqui eu vou representar já os raios principais, tá? Os elementos principais do espelho, você teria aqui, ó. Vou pegar um espelho côncavo. Aqui, ó. Você vai ter o vértice do espelho. Quando você representar o foco e o centro, pessoal, não esqueça o seguinte. Sempre deixar mesmo. Oi. Você pode deixar o giz mais forte? Cara, esse giz está assim mesmo, não tem como. Por isso que eu estou escrevendo e estou falando. Elementos principais. Tem como dar um zoom, então? O quê? Cara, eu não sei mexer nisso aí. Aqui na câmera? Isso. Deixa eu ver aqui. Aqui? Sim. Essa aqui? Quem está falando? Uhum. Emily. Melhorou, Emily? Melhorou. Tá. É que esse giz está muito ruim mesmo, cara. Ó. Vértice, foco e centro. Tá? Pessoal, e essa distância aqui, ó, sempre representar igual a essa. Tá? Sempre distâncias iguais. Aí o que vai acontecer, ó? Pessoal, o que é na verdade? Na verdade, você está fazendo assim, ó. O espelho é esférico, é um círculo. Ó, aqui não é o centro do círculo? É o centro do círculo? Que é o centro aqui, ó. Tá? E ele pega um pedaço de espelho, ó. Ele pega só um pedacinho aqui, ó. Aqui, ó. Desse círculo inteiro ele está pegando só um pedacinho, tá vendo? Pessoal, como é que chama num círculo essa distância daqui até aqui? Raio. Então a distância do centro até o espelho é o raio, que é chamado raio de curvatura. É o raio. E você viu que eu estou falando para vocês colocar metade, metade? Então aqui você tem o vértice e o foco está na metade. Então, dá uma olhada comigo aqui. E a distância do foco ao vértice é chamada de distância focal, que é um Fzinho. Essa distância aqui, ó, daqui até aqui é um Fzinho, que é chamado de distância focal. Agora eu quero que vocês me ajudem aqui. Daqui até aqui não é o raio? Isso aqui não é a metade? Então eu posso dizer que o foco é a metade do raio. Tá? Então já sai uma relação que a distância focal do espelho é o raio de curvatura dividido por 2. Que é a metade do raio. O foco está na metade do raio. Que é a metade dessa distância, do centro até o espelho. Eu vou mostrar um negócio para vocês agora. Ó, então você já conhece o espelho. Vértice, foco, centro. O foco é metade do raio. E eu representei o espelho aqui. Agora eu vou mostrar um negócio para vocês. Você lembra que para desenhar as imagens... Deixa eu ver aqui. Para desenhar as imagens... Oi, que isso? Aí, eu tava copiando. Cara, que susto, você vai me matar desse jeito. Eu tava copiando essa parte. Eu achei que eu tinha pisado em alguma coisa. Aqui eu só representei espelho côncavo e espelho convexo. Quem está falando aí? Quem gritou? Emily. Caralho, que grita. Professor, eu tava olhando pro meu caderno. Aí eu olhei de volta e tinha apagado. Sabe quando você pisa aqui, parece que tem um cachorro aqui, né? Essa foi boa, hein? Menino do céu, você assustou todo mundo aqui. Andando aqui, o cachorrinho. Vamos lá. É só espelho côncavo e convexo.
que eu representei. Depois eles mandam o desenho para vocês, hein? Vocês mandam para ela, tá? Ó, essa foi boa, hein, cara? Presta atenção aqui agora numa coisinha. Tá bom, tá. Quer ver, ó? Você lembra que quando você tem um espelho côncavo ou convexo, você não desenhava as imagens? Lembra? Só que para desenhar as imagens, tinha alguns raios principais. Vocês lembram lá? Raios principais? Como é que faz? Lembra aí de algum raio para mim? Todo raio incide paralelo ao eixo principal, que é isso aqui, ó. Isso, eixo principal. Todo raio que incide paralelo ao eixo principal, reflete no espelho, passando pelo foco. Pronto. Esse é um raio. Incidiu paralelo, refletiu, passou pelo foco. Primeiro. Outro raio. Alguém lembra? Fazer uma pergunta. Vocês vão ter que recordar. Vocês lembram quais são os princípios da propagação da luz? Tem lá o princípio da propagação retilínea, a luz sempre se propaga em linha reta, em meios homogêneos e transparentes. O que mais? São 3 princípios. Que é o princípio da independência luminosa, que os raios de luz se encontram, mas não se atrapalham. E tem um outro, que se você inverte o sentido de propagação, o caminho é o mesmo. Lembra desse? Não tinha esse? Você viu que quando você diz, todo raio que incide paralelo passa pelo foco, vamos inverter o sentido de propagação? Muda o caminho? Não. Quer dizer, se incidiu paralelo passou pelo foco, se incide pelo foco, sai paralelo. É o mesmo raio. Entendeu? Não mudou, é só o princípio da independência. Incidiu paralelo, passou pelo foco, inverte o sentido. Entra pelo foco, sai o quê? Paralelo, entendeu? Então não é. E outra, deixa eu mostrar uma coisa para você. Paralelo ao eixo principal, esse eixo. Ó. Que na verdade também, isso aí não é uma teoria de espelho, sabia? Olha isso aqui, ó. Você tem uma superfície curva, olha aqui, e você está incidindo a luz. Eu estou mostrando para vocês, isso aqui não é teoria nova. Dá uma olhada aqui. Pessoal, pela lei da reflexão, você incide a luz, aí tem a reta o quê? Normal, não tem? E aí ela reflete, onde o ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão. Ó. Tá vendo? Então incidiu no espelho, refletiu. É isso aqui, ó. E como esse raio principal está bem próximo do eixo, o raio principal bem próximo do eixo principal, que quando ele incide, ângulo de incidência igual ao ângulo de reflexão, ele passa pelo foco. Então, quer dizer, na verdade, esse raio que você me fala aqui, você só está considerando que o ângulo de incidência é igual ao ângulo do quê? De reflexão. Entendeu? Então, professor, então isso aqui não é uma teoria de espelho esférico. Não, não é espelho esférico. É de reflexão. Ok? Oi. Como? Tá, peraí, então deixa eu fazer isso aí então. Todo feixe que incide no vértice, o que vai acontecer? Ele reflete, vocês concordam também, que isso aqui é a lei da reflexão ainda? Esse ângulo é igual a esse? Incidiu no vértice, refletiu com o mesmo ângulo. Continua sendo reflexão. Aí o que você falou? Aqui, ó. Se você tiver um círculo, ó, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Se eu tiver um círculo e eu quero traçar uma reta perpendicular, o que eu tenho que fazer? Eu tenho um círculo, eu quero traçar uma reta perpendicular à superfície. Como que eu tenho que fazer? Tem que ser uma reta que passa pelo centro do círculo, cara. Ó. Se você tem uma reta que passa pelo centro do círculo,
ela incide perpendicular na superfície, sempre. Se eu quero traçar uma reta perpendicular no círculo, faço uma reta passando pelo centro. Joia? E olha aqui o negócio. Se você quer, não tem uma situação de reflexão, que se você incidir a luz perpendicular, o que vai acontecer? Ela bate e faz o quê? Volta. Não é isso aqui? Porque ela está em cima da normal. Ela bate e volta, não é isso? Então, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Se você pegar uma reta que passa pelo centro do círculo, toda reta que passa pelo centro de curvatura, ela não vai incidir perpendicular à superfície? E quando você incide perpendicular pela superfície, o que ela faz? Bate e volta. Então, quando o cara diz que passa pelo centro, o que ela faz? Ela volta pelo centro, porque ela está incidindo o quê? Perpendicular na superfície. Por isso que quando o cara diz incide pelo centro, volta pelo centro, porque ela incide perpendicular na superfície. Aí eu pergunto para vocês aqui, concordo que todas essas teorias foram todas teorias de reflexão? Ó, voltou, refletiu, invertiu o sentido. Incidiu no vértice, volta para o mesmo ângulo. E quando ele passa pelo centro, o que ele faz? Então, quer dizer, todas as teorias de reflexão. Normal. Toda vez que ele incidir paralelo, ele reflete e vai passar pelo foco. Tá? Alguma dúvida a mais? Aí eu vou ter que desenhar as imagens pegando 2 raios principais desses. 2, eu preciso de 2. Agora, isso. Agora nós vamos desenhar as imagens. Primeiro nós vamos fazer o seguinte. Vamos pegar, colocar o objeto. Ó, o objeto antes do centro de curvatura. Antes de C. Antes do centro. Coloca aí. Primeira posição do objeto. Antes do C. Realmente esse giz está esfarelando, cara. Esse giz é caro, cara. Vou reclamar lá, hein? Ó, antes do centro. Desenha o espelho, pessoal, para mim. Vamos lá. Vértice. Aqui, ó. Não esqueçam, desenhe dessa forma. O foco e o centro, essas distâncias, coloquem iguais, ó. Igual. Senão não vai dar certo o desenho de vocês. Tá? Coloquem distâncias iguais. Vamos lá. E eu vou colocar um objeto antes do centro de curvatura. Tá aqui, ó. Coloca o objeto para mim. Vértice, foco e centro. E o objeto antes do centro de curvatura. Ok? Vamos lá. Desenhem todos, pessoal. Todos têm que desenhar agora. A gente só aprende espelhos desenhando, tá? A gente tem que desenhar. Ok? Vamos lá. Pessoal, me ajuda aqui, ó. Façam comigo. Olha aqui. Partindo da cabeça do objeto, coloca lá um pontinho. Vai sair um feixe de luz incidindo no espelho. Ó. Paralelo ao eixo principal. Paralelo ao eixo, tem que ser paralelo, tá? Ele vai refletir e passar por onde? Desenha isso aí primeiro. Saindo da cabeça do objeto. Coloca, não saindo de cima, saindo de baixo, da cabeça do objeto. Que esse feixe de luz, ele traz a imagem do ponto correspondente à cabeça do objeto. Ok? Vamos lá. Usei um, incidiu paralelo, passou pelo foco. E outro? Pode ser? Então vamos lá. Do mesmo ponto, incide passando pelo foco, ele vai sair como? Paralelo. Desenha isso aí para mim. Todo raio que sai, ó, estou saindo do mesmo ponto. Incide pelo foco, ele sai o quê? Paralelo. Desenhe esses 2 feixes para mim, por favor. Ok? Tudo certo? Pessoal, a imagem vai estar aqui, ó, no ponto de encontro dos 2. Esse ponto aqui, ó. Depois da reflexão. Ela vai estar aqui.
O pé da imagem está sempre no eixo principal, sempre no eixo. Então ela vai estar aqui, ó. Aqui, ó. Aqui é o pé da imagem. E o que está aqui? Isso, a ponta. Está aqui, ó. Aqui está a ponta. Essa ponta está representada aqui. E o pé está aqui. Entendeu? Vou só relembrar alguns conceitos com vocês. Olha só. Deixa eu só relembrar um conceito com vocês aí. O que a gente falou? Que toda imagem invertida, ela é o quê? Real. Quem não lembra disso, anota aí de novo. Que isso aí é a parte mais importante da óptica. Toda imagem invertida é real. E toda imagem direita é virtual. Deixa eu ver aqui. Alguém me manda, amor de Deus, despesa. Porra, vem. Incide no vértice, sai pelo centro de curvatura. Todo raio que incide no vértice, ele volta pelo vértice com o mesmo ângulo. Isadora, são duas... Ah, já respondi? Então, são raios assim. Todo raio que incidiu paralelo passou pelo foco. Todo raio que incide pelo foco sai paralelo. Todo raio que incide no vértice, ele reflete com o mesmo ângulo que incidiu, tá? E todo raio que passou pelo centro, voltou pelo centro. Certo, Isadora? Ok? Bom, ó. Agora, pessoal, é o seguinte. Nunca esqueçam isso, tá? Quem não lembrou o que eu falei, anota. Toda imagem invertida é real e toda imagem direita é virtual. Guardem isso. Tá? E tem uma coisa importante que eu anotei lá para trás, eu vou chamar a atenção de novo, é no fato de você falar imagem projetada. O que quer dizer uma imagem projetada? É real, tá? Então guardem isso, se apareceu no texto, a imagem foi projetada, então ela é real. Se ela é real, ela vai ser o quê? Invertida. Então não esqueça, apareceu no texto que a imagem é invertida, então ela é real e essa imagem pode ser projetada no anteparo. Então, ó, conhecido isso, o objeto está aqui. A imagem está aqui. Ó, classifica a imagem para mim. Menor. Vocês notaram que está invertida? O objeto fica para cima, a imagem para baixo? Então é invertida. Se é invertida, ela é o quê? Real. Então anota aí que tipo de imagem eu tenho. Real, invertida e menor. Coloca aí. Então toda vez que eu tenho um objeto, antes do centro de curvatura, a imagem vai ser real, invertida e menor, sempre. Tá? Antes do centro de curvatura, real, invertida e menor. Ok? Alguma dúvida, hein? Vamos desenhar outro espelho agora? Vamos lá. Agora nós vamos colocar o objeto entre o centro e o foco. E não, vamos colocar em cima do centro, né? Primeiro. Em cima do centro. Então agora o objeto vai dar em cima do centro de curvatura. Então eu estou aproximando o objeto e eu vou desenhar exatamente em cima do centro de curvatura. Então vai lá, objeto, espelho, lembrando que eu só estou falando de espelho côncavo primeiro, tá? Olha lá, vértice. Professor, sempre a mesma distância aqui, sempre a mesma distância. Foco. E o centro. Deixa eu cuidar aqui para ver se o cachorro não está aqui, né? Vamos lá? Coloca o objeto aqui em cima do centro. Ó. Coloca ele aqui. Pronto. Agora eu aproximei o objeto. Agora ele estava afastado, além do centro. Agora eu coloquei ele em cima do centro. Desenha para mim, pessoal. Usa os mesmos raios. Incide paralelo passa pelo foco, incide pelo foco sai paralelo. Vai lá. Desenha para mim. A mesma coisa que você fez no primeiro, você faz agora. Saindo da cabeça do objeto, incidiu paralelo, refletiu, passou por onde? Pelo foco. Incide
pelo foco, ele vai refletir e sair o quê? Paralelo, tá? Incidiu pelo foco, paralelo, passou pelo foco, incidiu pelo foco, saiu paralelo. A imagem vai estar bem aqui, ó. Ó. Bem embaixo do centro. Professor, o meu não deu, cara, mas tem que dar. E de repente o teu desenho que ficou, distância não ficou igual, não está paralelo, mas ele tem que dar exatamente embaixo do centro. Todo objeto que tiver em cima do centro, a imagem vai dar exatamente embaixo do centro. Sempre. Classifiquem para mim essa imagem. Isso. Agora você tem uma imagem invertida, real e igual. Você tem uma imagem real, invertida e do mesmo tamanho. Ok? Alguma dúvida? Então anota aí, real, invertida. Professor, por que ela é real? Porque ela está invertida. E o tamanho? É só você comparar os tamanhos, ó. Ó. Ou você desenha sempre que precisar, ou você tem que decorar. Real, invertido e do mesmo tamanho, igual, tá? Ok? Pessoal, agora eu vou deixar, vocês vão fazer. Agora eu vou colocar o objeto entre o centro e o foco. Agora eu vou esperar vocês montarem para mim. Vértice, foco, centro. Olha onde eu vou colocar o objeto agora. Entre o centro e o foco. Cara, esse gesto está muito ruim, cara. Eu vou fazer uma reclamação quando eu sair daqui. Esse é o melhor giz que tem. Desenho, vamos lá. E classifica a imagem para mim, por favor. Desenhar. O objeto entre o centro e o foco. Quer dizer, eu aproximei mais. Vamos lá. Vê como é que fica a imagem. Classifica para mim a imagem, por favor. Classificaram? Como é que ficou? A partir de espelho plano. Tudo que vem a partir do espelho plano até espelhos esféricos. Não? Não, agora não. Agora não fica em cima do centro, não. Ó, incidiu paralelo. Passou por onde? Maior. Ó, olha aqui agora. Incide pelo foco. O que ela faz? Sai paralela. Aqui, ó. Tá vendo? Incidiu paralelo, passou pelo foco. Incidiu pelo foco, saiu paralelo. A imagem vai estar aqui agora. Ó. Lembra que o pé da imagem está sempre no eixo, tá? Essa é a imagem nossa. Então, quando ela está entre o centro e o foco, que tipo de imagem que eu tenho? Real, invertido e maior. Vou fazer uma outra pergunta para vocês. Real, invertido e maior. Todas essas imagens que a gente viu até agora, eu posso projetar? Por quê? Porque são reais. Todas eu projeto. Próxima aula eu vou trazer um espelho e uma lente, eu vou projetar umas imagens na parede para vocês verem. Tá? Olha lá. Real, invertida e maior. Ok? Vamos colocar em cima do foco agora. Aí dá um problema agora, viu? Agora vai dar um problema. Quando ela está em cima do foco. Aqui, ó. Desenha para mim. Vértice, foco e centro. Quando você coloca ela em cima do foco, pessoal,
Aqui, ó. Quando você colocou em cima do foco, olha o que vai acontecer agora. Todo raio que incide paralelo, ele faz o quê? Passa pelo foco. Agora eu vou usar do vértice, tá? Todo feixe de luz que incide no vértice, ele reflete com o mesmo ângulo. Esse ângulo igual a esse. Ó. Agora dá uma pensadinha. Você viu que eu encontrei a imagem? Toda vez que depois da reflexão, eles se encontravam? O problema aqui são duas retas paralelas. Ó. Onde que duas retas paralelas se encontram? É considerado no infinito. Então você diz que essa imagem está lá no infinito. Essa imagem é chamada imprópria. Você não vê essa imagem, cara. Imprópria. É a imagem lá no infinito. Tá? Então toda imagem, todo objeto, quando você coloca ele em cima do foco, essa imagem é chamada imagem imprópria. Ok? E agora o que a gente vai fazer? Vai colocar onde? Mais um pouquinho, que é entre o foco e o vértice. Foco, vértice. Ó, então vamos colocar agora entre o foco e o vértice, tá? Olha aqui. Pronto. Vamos lá? Ó, vamos fazer junto aqui, me ajuda aqui. Incidiu o paralelo, faz o quê? Passou pelo foco. Agora eu vou usar do vértice ainda, tá? Só que agora, quando você usa do vértice, ele faz assim, ó. Ele vai sair mais assim, ó. Ele faz isso, ó. Se encontra. Você pode ver isso. Se eu prolongar esse feixe de luz, ó, prolongando, e eu prolongar esse, você viu que eu coloquei linha não contínua, né? Porque está atrás do espelho. Ele vai se encontrar aqui, ó. Eu prolongo esse, coloco a linha contínua, não linha contínua, tracejado, e prolongo esse. Aí você encontra a imagem bem aqui, ó. Ó. Essa é a imagem que você encontrou. Aqui, ó. Agora é uma imagem formada atrás do espelho, é uma imagem formada pelo prolongamento do raio de luz. É uma imagem direita em relação ao objeto. Então ela é o quê? Virtual. Tá? Então quando você coloca o objeto entre o foco e o vértice, a imagem é virtual, direita e maior. Coloca aí. Entre o foco e o vértice, virtual, direita e maior. Todas essas imagens, pessoal, foram imagens de espelho côncavo. Agora eu vou desenhar uma imagem de espelho convexo para vocês, tá? Que aí a gente encerra a nossa aula, tá? Qual? Não. Você que vai falar para mim. Vamos lá. Direita. Se ela é direita, ela é o quê? Você notou hoje aí. E o tamanho? Maior. Então ela é o quê? Virtual, direita e maior. Entendeu? Virtual, direita e maior. Por isso que eu falei, aquela anotação que você fez, virtual, direita, aquilo é importante. Aquela é virtual, direita e maior. E aí, só para a gente ir embora aqui, espelho convexo. Eu só desenhar aqui o espelho convexo. Pessoal, me acompanha ali que o Augusto já está aqui rapidinho. Agora é o espelho convexo, tá? Ó. Olha o que acontece com ele. Incidiu paralelo, refletiu, ó, olha o jeito que ele reflete. Aí o prolongamento dele passou pelo foco. Então o foco do espelho convexo é virtual, o foco é atrás do espelho. Incidiu paralelo, refletiu, prolonga, você acha o foco. Incidiu no vértice, o que acontece? Não é isso? Aí você vai prolongar o do vértice aqui. Aí você vai ter a imagem do espelho convexo. Aqui, ó. Espelho convexo só determina um tipo de imagem, tá, pessoal? As duas para cima são direita. Se é direita, ela é o quê? Virtual. E o tamanho? Menor.
Então, o espelho convexo só determina a imagem virtual, direita e menor. Só. Não tem outro tipo de imagem para espelho convexo. Beleza? Valeu, pessoal. Até mais. Obrigado. Que bom. Já me ajudou. Falar com a galera on. Oi, pessoal on. Ciclo minerador e revoltas coloniais. Tá? Vocês estão me ouvindo bem, gente? Por favor, me indiquem aí. Legal. Galera, outra coisa, vocês pegaram as folhinhas lá no grupo? Na verdade, só uma, né? Porque é final do período joanino. Então, vou colocar o slide para a gente, tá? Diga. Como é que é? Que eu dou aula? Nossa, faz 20 anos, 19 anos, vai fazer 20 agora. Por quê? Começou ontem, você acha? Aquela falta de didática, aquele jeito de... Faz... Ah, meu, mas tem gente que acha que eu enrolo muito, que eu acabo fazendo, sei lá, né? Sim. É que assim, para o ensino médio tem que ser feito dessa forma, né? No fundamental, vocês lembram disso. Se você não vier com história, não vai, né? Mas que bom, fico feliz. Obrigado, obrigado. Ainda bem que parece que tem 20 anos que eu dou aula, pelo menos, né? Ô, louco. Galera, ó, vejam, por favor, se está sendo compartilhado para vocês o slide. Olha só. Aqui não está aparecendo totalmente. Oi? Não entendi. Nossa, peraí, calma. Segura. As máscaras me atrapalham. Fala. Olha, todo mundo né, meu? Assim, a gente tem rebeldias ao longo da nossa juventude. Por exemplo, eu já tive uma época de não curtir muito meus pais, mas não é não amá-los, mas é questionar algumas atitudes deles, né? Teve uma época em que eu questionava a mim mesmo. Todo adolescente, quando vai se desenvolvendo, tem uns lances que a gente não curte, né? Aquela coisa dos braços muito longos, nariz muito grande. A gente tem essas rebeldias, mas o que eram as minhas rebeldias? É ficar irritado, é fazer às vezes coisas que meus pais não curtiam para ver se eles ficassem bravos, né? Mas colocar a minha vida em risco, fazendo rebeldia do tipo
beber, fumar e por aí mais. Não, não fazia. Mas eu tinha meus momentos de ficar muito puto, né? Que era muito natural, vocês têm. Eu vou lembrar de vocês no primeiro ano. Vocês foram rebeldes no primeiro ano. Teve muita gente que se rebelou, assim, em sala de aula, né? Muita gente, o que é normal. É normal, só que o detalhe é como você supera isso a partir do momento em que você entende que essa rebeldia não está sendo boa para você, né? Eu vou pegar um exemplo. Eu, durante muito tempo, fui um fumante. Eu fumei a partir dos 15 anos. Parei de fumar com 30 e poucos. Digo a vocês, a pior coisa que eu fiz na minha vida. Mas eu comecei fazendo isso por rebeldia. Achando que seria legal confrontar a minha família que nunca curtiu fumar, fumando. Hoje em dia eu me arrependo, eu tenho problema pulmonar, eu tenho problemas relacionados à locomoção, porque teve um problema do tabaco fazer, não sei se é verdade ou não, a diminuição da produção de ácido lático, eu tive muito problema com isso. E é uma rebeldia besta, né, meu? Eu acabei entrando numa vibe muito errada, né? Você já o quê? Eu tive cabelo comprido. Eu tive. Eu era carinhosamente apelidado de Samambaia, porque na época a moda era raspar o cabelo, não sei se ainda é. Você raspava do lado e deixava cair por cima, né? Não, deixava presozinho, fazia aqueles lances de igual o Xandão, prende só atrás e deixa as partes do lado soltas, né? Eu fazia isso, cara, mas assim, já não sei mais o que é cabelo há muito tempo, né? Se o quê? Você era do rock? Sempre foi, adoro rock, sempre. A cor preta que eu uso é em homenagem ao rock, adoro preto. Às vezes, mais para descontrair, eu tiro o preto, mas adoro, sempre fui. Não é que eu não goste do pagode, do sertanejo, mas o rock sempre fez parte da minha vida. Ó. Eu estou preparado para o seguinte, meu filho curte música. Ele curte rock? Curte, mas quando tem aquelas vinhetas da GNT, já viram as vinhetas da GNT? São vinhetas com música popular, muito legal, mas muitas delas trabalham com funk, tem um batidão de favela, ele adora. Ele para, enquanto passa, ele fica lá, já vi ele pegando o pezinho, bater assim, eu falei, nossa, ele vai ser do funk. Nada contra, mas... Ai... 5 anos. Vai fazer 6 logo, agora no final do ano. A geração é muito boa. Essa geração que vem agora é uma geração muito inteligente, porque as tecnologias estão muito presentes a eles, né? Muito. Mas a gente teve isso, o problema é que nós não tivemos esse boom de conhecimento que essa molecada tem. Celular na época de vocês já era tão popularizado como hoje, quando vocês tinham 5 anos? Tinha, mas não era coisa do tipo, nossa, né? Olha aí. Grandão assim. Meu filho, eu tenho um PS3 lá em casa, ele se encantou com o Minecraft, que é um jogo que, até hoje, ele joga. Eu não entendo como é que ele sabe como produz, tem umas coisas lá que eu não sei como produzir. Jogando isso e vê como é que é, procura saber. É isso. Não é. Não, jogo é bom, mas uma criança de 5 anos jogar um Minecraft e entender Minecraft é muito louco, né? Eu acho muito louco. Já volta aí, pera só um pouco. É coisa dele. E Free Fire eu acho que vai ser o próximo, porque ele tá curtindo ver filme, joguinho, adora. Galera, vamos lá então. Pessoal, tá compartilhado para vocês, né? Não tem como segurar, tá sem a chave. Tem que ser bem devagar e sentir. Ah, entendi. Então vamos lá. Galera, vamos lá rapidão para a gente terminar.
Deixa eu explicar o que está rolando aqui, tio Cos. Eu estou passando para a segunda parte do período joanino, tá? E dentro dessa segunda parte, eu costumo dizer que eu vou explicar aquilo que teoricamente é mais relevante para vocês em relação a vestibulares, tá? Mas antes, deixa eu só recapitular algumas coisas importantes. Tio Cos, período joanino, que a gente trabalhou a partir da semana passada, ele é muito importante pelo fato de que ele marca aquela questão do início da independência, tá? E por quê? Vamos a alguns elementos. É durante o período joanino que a gente vai ter o fim do pacto colonial, e isso tem referência com aquela primeira medida que ele tomou, que foi a abertura dos portos, tá? Quanto a isso, alguma dúvida? Todo mundo entendeu por que disso a gente tira também uma parte da independência do Brasil? Simples, né? Galera, outro exemplo do que a gente pode comentar como sendo o princípio da independência do Brasil durante o período joanino, querendo ou não, são todas as atitudes econômicas que ele toma, tá? Tudo bem, coloca uma nota de rodapé. Grande parte das ações econômicas ou medidas econômicas adotadas pelo Dom João VI era em benefício à Inglaterra, né? Mas muitas outras, elas também fizeram uma certa modernização no Brasil. Eu cito 2 pontos cruciais. Quando ele começa todo um projeto de melhoria de portos, melhoria de estradas, e por outro lado, o segundo ponto seria também a vinda de imigrantes, tá? Porque os imigrantes, quando vêm para o Brasil, eles não vêm só para serem trabalhadores, eles vêm também para serem responsáveis pela criação de um mercado consumidor. Mas cuidado, entendendo que esse mercado consumidor é um mercado consumidor a priori de produtos estrangeiros, sobretudo ingleses, né? E por último, tchutchocos, um ponto para a gente recapitular da aula passada. O período joanino, quando tem aquela questão de fazer uma ligação com a Inglaterra, de se submeter à Inglaterra, entendam que isso é feito não só pelo fato desse país ser a maior potência mundial, mas também pelo fato da Inglaterra ter auxiliado a vinda da família real. Lembrem-se, quem trouxe a família real para o Brasil foi a Inglaterra, dentro daquela conjuntura napoleônica e tudo mais o que vocês já sabem. Porém, uma coisa super relevante é a assinatura daqueles 2 tratados, os tratados de 1810. Reparem, o primeiro deles, que era chamado Aliança e Amizade, em suma, em resumo, era um documento que tentava mostrar que aqui no Brasil, o termo inglês, ele se torna um termo bastante propício para falar que era um tipo que comandava algumas ações sociais, que era responsável também, logicamente, pela extraterritorialidade, porque o inglês, ele não podia ser julgado por autoridades brasileiras. Mas é o segundo documento, o segundo tratado que eu peço sempre para vocês guardarem. É o chamado Tratado de Comércio e Navegação, que diz assim: todos os produtos ingleses têm vantagens em termos de pagamento de taxas em comparação a outros. Então é o seguinte, não quer dizer que aqui no Brasil só vinha parar produtos ingleses, tá? Mas vinham parar produtos ingleses que eram mais baratos, portanto, logicamente, eram mais consumidos. Tudo bem? Mas você tem produtos, eventualmente, sei lá, de uma Itália, de uma Alemanha, de Portugal mesmo, da Espanha. Só que o fato é que os tratados de 1810 e esse, que é o de comércio e navegação, dão muito mais vantagem ao produto inglês. Tudo bem? Aí eu coloco um desdobramento que é muito importante vocês guardarem. Positivamente, esse documento, ele vai fazer com que o Brasil, ele tenha acesso a produtos de fora, tá? E, ao mesmo tempo, ele vai ter vantagem em exportar. A elite agrária agradece, a gente percebe aqui um certo incremento econômico, o Brasil vai ter bastante arrecadação. Só que, negativamente, a gente tem que perceber que esse documento que dá vantagem para a Inglaterra, detona a produção nacional. Mas qual produção? A agrária? Não, a industrial. O Dom João VI, ele tinha autorizado a criação de fábricas no Brasil. Só que as fábricas brasileiras, elas não tinham como competir com produtos ingleses. Então, a gente não tem uma revolução industrial no Brasil, pelo menos, de verdade, até a Era Vargas. E grande parte, por quê? Porque manteve-se ainda aquela tradição primária exportadora. Tudo bem? Então, tudo isso que eu acabei de comentar com vocês foi o que eu tratei na aula passada. Resumindo, tratei a vinda da família real, tratei a primeira medida, a abertura dos portos,
e tratei as medidas econômicas, como tratados de 1810, portos e estradas, ok? Na aula de hoje, tchutchucos, eu tenho 3 assuntos sobre esse período para tratar. O primeiro, as estruturas metropolitanas, em que a gente vai perceber uma tentativa de Dom João VI de modernizar o Brasil de novo, só que reparando, tchutchucos, era uma tentativa de você modernizar o Brasil no sentido estrutural, ou melhor, infraestrutural, ok? Vou trabalhar com vocês o tópico D, que é um tópico muito cobrado em provas de vestibulares, que são as consequências sociais e culturais desse período para o Brasil. E por último, um assunto que geralmente não cai, mas um desses vai cair com toda certeza, é a política externa. E qual é o assunto que cai dessa política externa? É o Reino Unido a Portugal. Lembra que eu falei para vocês que em 1815 a gente pode entender que aqui começa a independência brasileira? Então é esse ponto que geralmente cai em prova. Tá legal? Resumindo, os tópicos C, D e E são tópicos que geralmente as provas gostam de cobrar. Por quê? Porque tem a ver com toda a tentativa de demonstrar que o Brasil nessa época realmente está se tornando um local independente. Vamos a isso então? Então vamos começar com as estruturas metropolitanas. Tchutchucos, quando a família real veio para o Brasil, uma coisa super importante que vocês têm que lembrar é que o Brasil não tinha cara de metrópole, beleza? Era colônia. Então a visão que nós tínhamos da maior parte das cidades, como Rio de Janeiro, que era a capital, era a visão de um local bem atrasado, bem antiquado. Praticamente, o que se tinha na maior parte das cidades era a Câmara, lembra o que é a Câmara? A prisão normal, todo mundo sabe o que é prisão, e um ou outro órgão responsável, eventualmente, pela produção cultural, o que mesmo assim era muito pouco. Então, Dom João, ele percebe que o Brasil, ele está muito antiquado e muito atrasado nesse aspecto, o aspecto infraestrutural, e precisa passar por transformações. Por quê? Porque Brasil, não se esqueçam, nesse momento também é metrópole, né? Lembra da inversão brasileira? Então foi necessário, a partir de 1808, criar muitas infraestruturas, que a gente chama de estruturas metropolitanas, para administrar o Império Português. Ou seja, para administrar Brasil e todo o restante das possessões portuguesas. E olha só o que aconteceu. O primeiro passo foi a criação do Banco do Brasil. Não é o atual, tá? Esse aqui faliu. Mas o Banco do Brasil, que eu peço para vocês anotarem, ele foi criado por ser um banco central. A importância era para ser um banco central. Estendo para vocês, o que um banco central faz, tchutchucos? Qual que é a importância de um banco central? Moeda, planejamento econômico, entenderam? Então era necessário criar um banco central para administrar todo o dinheiro do reino. Isso era cabal, uma coisa que não existia no Brasil. Segunda criação, Biblioteca Real. Galera, a Biblioteca Real, quando foi criada, ela foi criada com livros que vieram da Biblioteca de Portugal, tá? Mas o grande motivo da criação, que eu peço para vocês anotarem, é educação para a elite brasileira, tá? E por quê? Galera, a administração do Dom João VI dependia da elite. E, logicamente, para você ter uma boa administração, essa elite tem que ter uma boa formação? Sim. Então, grande parte do conhecimento que alimentava essa formação da elite saía dos livros da Biblioteca Real, o que era importante. Mas aí a gente tem que fazer um contraponto. A população, ela recebeu a educação necessária? Não, lógico que não. Não era interessante para aquela época você educar a população, e sim a elite. Outra criação, Teatro de São João, que é também chamado Teatro Real. Na verdade, nem precisa colocar, mas era uma forma de lazer. O Teatro de São João, ele trazia muitas peças europeias para serem encenadas aqui. Trazia também as óperas europeias para se apresentarem aqui. Mas no fundo, o que a gente tem que perceber é que o teatro, ele está oferecendo uma cultura que não é brasileira, é uma cultura europeia, entenderam? Então foi uma tentativa de europeização dos costumes. Olha que coisa bizarra. O Dom João VI estava tentando fazer com que o Brasil se europeizasse nesse sentido cultural. Tudo bem? Outras estruturas. O que ele fundou? Fundou o Jardim Botânico. Muitos devem conhecer o Jardim Botânico no Rio.
Só que anotem que a função do Jardim Botânico, tchutchucos e tchutchucas, era experiência agronômica, ok? Vamos lembrar um ponto crucial. O Brasil era primário exportador, todo mundo sabe disso, né? Só que naquela época, o açúcar, que um dia foi o principal produto, ele estava bem? Não. Então, o Jardim Botânico ele foi criado para trazer várias culturas agronômicas que tinham no mundo inteiro, serem implantadas ali e testadas. Adivinha qual foi uma cultura agronômica que se deu muito bem no clima e no solo brasileiro? O café, que futuramente vai ser o principal produto brasileiro. Tudo bem? Mais uma fundação, escola de medicina, sonho de muitos. Tchutchucos, é só colocar que 2 escolas de medicina foram fundadas. Uma em Salvador, que um dia foi a capital brasileira, e a segunda no Rio de Janeiro, que é a que vocês vão circular. E lembrem-se, o interessante de você montar uma escola de medicina no Rio é tentar fazer com que quem receba o tratamento de saúde, a elite, né? E todos aqueles que vieram com Dom João VI, que eram burocratas, membros da nobreza, eram também membros da Igreja Católica. Então a gente percebe aqui uma elitização do conhecimento, principalmente nessa área da saúde. Boa? E para finalizar em fundação, academia. Anotem qual é essa academia. É a academia militar. Essa foi a academia militar, tá? E galera, nem preciso estender para vocês, mas é bem legal a gente falar o seguinte. Qual que é a função de uma academia militar? Por que é necessário isso? Isso, o exército tinha que ser valorizado, porque isso é o pressuposto da soberania. Legal? Nota de rodapé. A marinha não foi muito incentivada. E adivinha por quê? Porque a gente não podia fazer frente com a maior marinha daquela época. Quem era? A marinha inglesa. Então aqui a gente tem fundamentalmente uma questão de formação de membros do exército. Boa? E aí, o final do final, autorizações. Molecada, é muito engraçado quando você olha para o período joanino e tenta imaginar o que esse cara estava fazendo. Por enquanto, o que vocês viram nessa questão infraestrutural é que ele estava modernizando de fato o Brasil, né? Mas fica muito mais bacana você perceber essa modernização pelas 2 autorizações que ele coloca em prática. A primeira delas é a imprensa régia. Peço para vocês colocarem, nada mais é do que o direito de você fundar jornais aqui no Brasil. É bacana, porque quando você pensa nessa autorização da imprensa régia, dos jornais, os jornais, eles servem para quê, pessoal? Informação, não é? Eram veículos de informação. Na época, lembrando, não tem rádio, não tem TV. Só que o detalhe, os jornais, eles eram totalmente controlados pelo governo. Então, o nome imprensa régia significa que você tem sim a permissão de colocar jornais em prática, mas eles eram controlados e censurados pelo Estado. Tudo bem? E a segunda autorização que eu acho legal são as casas de câmbio. Galera, é assim, o Brasil tinha a sua moeda, que na verdade era a moeda portuguesa, tá? A coroa. Só que nessa época, todo mundo sabe que entre coroa e a libra, qual que era a moeda mais valorizada? A libra. Então era necessário você fazer a troca dessa moeda, porque caíam de costas. Em alguns locais, a libra era muito mais utilizada que a coroa. Então a gente pode falar que as casas de câmbio, elas serviam para dinamizar a economia. Você tem que fazer a troca de moedas. É importante para a economia ganhar fôlego. Tudo bem? Então perceberam as atitudes do Dom João VI nesses aspectos? Modernização. Só que não se esqueçam, infraestruturas para tentar tornar o Brasil metrópole, tá? Por quê? Porque o Brasil não tinha desenvolvimento. O Brasil era uma colônia. O Brasil era o que qualquer local naquela época era em sentido de colônia. Muito atrasado. Tudo bem? Visto isso, vamos à parte que eu acho a mais legal. E é a parte mais cobrada em provas de vestibulares. Galera, tudo que eu falei para vocês de período joanino até agora, trabalha com economia, trabalha com ações políticas, trabalha com questões relacionadas à infraestrutura. Só que a gente tem que mergulhar nos impactos que todo esse período gerou, ou geraram, né, na questão social e cultural. E olha só que coisa interessante, já coloquem aí. O que eu for comentar aqui tem muito mais impacto no Rio de Janeiro, tá? Porque foi lá que a gente teve não só a presença dessa família real com mais força, mas, sobretudo, a atuação do Dom João VI. Então, olha só a primeira consequência.
Molecada, Dom João VI veio para cá, vieram muitos com ele, mas vocês vão de perceber que muitos que vieram com eles eram membros da elite. Eles pertenciam à elite portuguesa. O membro da elite portuguesa, como é que ele se sentia aqui no Brasil? Altivo, arrogante, porque é o cara que representava a autoridade, não é? Só que tem um detalhe. Aqui no Brasil, quem que era a verdadeira elite? Quem que era o pessoal que comandava a economia do país e até mesmo a política? Eram os latifundiários, eram açucareiros, né? Então houve um choque muito grande entre esses dois membros, a nobreza portuguesa e a elite brasileira. Então o que o Dom João VI fez? Ele começou a distribuir títulos de nobres para a elite brasileira. Ou seja, pegava aquele latifundiário que tinha muita força econômica e dava um título para ele, tipo barão, conde, duque. Perceberam o que ele fez? Ele elevou a elite brasileira à mesma condição da elite portuguesa. Entenderam? Qual que é a jogada? Quando você traz esse público aqui, essa elite brasileira para ser nobre, você não consegue apoio político? Consegue. O cara foi genial, né? Ele começou a perceber que ele precisava do apoio desse pessoal. Por quê? Porque eles eram a maioria, em se comparando à nobreza portuguesa. E por outro lado, que é o que vocês vão grifar, ele também consegue uma conciliação. Notem, se o nobre português, agora, ele está em pé de igualdade com o nobre brasileiro, você vai ter choque? Muito raramente, né? Você não vai ter choque, você vai ter uma harmonia, porque os dois são nobres, entenderam? Então ele vai conseguir conciliar a sociedade, ele vai harmonizar a sociedade. O que volta no primeiro ponto, ele consegue mais apoio. Ele consegue ser respeitado aqui no Brasil, entenderam? Então esse é o primeiro impacto. E reparem, hoje, no Brasil, se a pessoa não tem terra, ela pode demonstrar que é alguém como? Falando que pertence a uma estirpe, concordam? Exemplo, aqui na nossa cidade, que pertence a uma família X, uma família Y, entenderam? Então isso aqui teve como impacto hoje essa questão familiar. Segunda consequência, aumento dos impostos, tradicional, na história do Brasil sempre, né? Galera, nessa época, grande parte do aumento dos impostos era para financiar gastos, tá? Ou despesas. Alguém pode me citar duas despesas que eram típicas do Brasil e precisavam ser pagas com aumento de impostos? Por exemplo, você vai ter também essas infraestruturas que foram custeadas com dinheiro público. Você vai ter despesa com a própria família real, despesa com funcionário público, entenderam? Só que vamos lá, tio Cos. Quando você tem esse aumento de impostos, quem paga por isso? De setores sociais. É a população. Então pode anotar que esse aumento de impostos gerou muito descontentamento. Eu vou pegar um exemplo, eu vou colocar aqui na lousa, pessoal ou não vai ver, mas vai escutar. Tchutchucos, em 1817, em Recife, Pernambuco, aconteceu a famosa Revolução Pernambucana. Lembra que eu trabalhei lá naquele tópico de revoltas coloniais? Tchutchucos, bem rápido. A Revolução Pernambucana, ela era uma revolução mista. Por quê? Porque tanto a elite como o povo participaram. A Revolução Pernambucana, ela pregava a república como modelo político, lembra? Inclusive, até tentou que vários estados, na época províncias, participassem. E, sobretudo, a Revolução Pernambucana, ela foi separatista. Ela tentou criar um novo país, que seria o que hoje é chamado território de Pernambuco. Tá bom? Só para fechar, para vocês entenderem. Então, o aumento de impostos, ele gerava um inconformismo, sim. As pessoas ficavam muito irritadas. E o grande exemplo dessa irritação, a única revolta que aconteceu no momento, foi a Revolução Pernambucana. Tudo bem? Diga, Tchutchuca. Ah, sim. Tá legal? Entenderam? Então, galera, essa revolução aqui foi a única, mas ela foi um elemento para demonstrar essa insatisfação. O que eu sempre peço para vocês guardarem, tirando que ela foi separatista, é justamente o fato de ser republicana, de mostrar esse contraponto da monarquia. Tá legal? Beleza? Vamos continuar? Olha lá mais uma consequência.
Instabilidade econômica. Galera, não pensem vocês que o período joanino, ele foi só flores na questão econômica. Foi sim, durante um certo tempo, né? Muito dinheiro entrando, muito produto sendo vendido, bastante arrecadação. Só que o governo, ele tinha uma mania de ficar fazendo a emissão de moeda o tempo todo. Qual que é o intuito? O intuito é muito lógico. Quando você joga muita moeda no mercado, o que você espera que essa moeda faça? Opa, e que ela também possa ser servida para compra, né? Só que quando você perde a mão e joga mais moeda do que o povo pode ter, o que acontece com o valor? Cai. Galera, então a gente vai ter uma certa instabilidade econômica, porque há uma desvalorização da moeda por conta do descontrole fiscal. O governo não conseguia controlar a produção dessa moeda. E notem, adivinha quem de novo paga por isso? A população. Sabe por quê? Anotem aí. Porque a desvalorização da moeda gera inflação. Meu, e era uma baita de uma inflação. Os preços subiam tanto, tchutchucos, que a gente percebe que o custo de vida da população aumenta também. Isso vai agravar aquele descontentamento quando se fala do aumento de impostos. Entenderam? E aí, para a gente começar a finalizar. Tchutchucos, tudo isso aconteceu no sentido, repare, bastante associado à economia e ao impacto social, mas, ao mesmo tempo, acompanhando sempre a criação de órgãos públicos. Por quê? Porque quanto mais órgãos públicos o rei criava, mais ele ocupava a nobreza. E não era da nobreza que ele tinha que ter apoio? Era. Então, o que rola aqui? Rola a criação de cargos o tempo todo, cargos para administrar o Banco do Brasil, para administrar a biblioteca, para gerenciar a escola de medicina, mas era só nobre que ocupava. Então, nesse sentido, a gente percebe, sim, uma elitização do serviço público, que, notem, é muito distante da realidade. No Brasil, hoje, quem pode entrar para o serviço público? Qualquer um que faça o seu processo seletivo, né? Na época não existia processo seletivo, na época você escolhia, você colocava o indivíduo, e nisso você tem uma elitização. Tá legal? Ok, agora a gente vai para cultura e ciência. Presta atenção, porque pode cair esse ano. Galera, a data é 1816. O que acontece? Por que eu estou citando essa data? Em 1816, as relações de Portugal com a França estavam normalizadas, porque o Napoleão Bonaparte já havia sido derrotado, tá? E com isso, o Dom João VI apoiou a chegada de uma coisa chamada Missão Cultural Francesa. Tchutchucos, o que foi essa missão francesa, ou missão cultural francesa? Foi um conjunto de intelectuais e artistas que vieram da França para cá para estudar, para pintar, para relatar o que existia no Brasil. E o que eles acabaram fazendo, tchutchucos, que é o que vocês vão circular, foi um duplo papel. Primeiro, eles fomentaram a arte brasileira. O que é fomentar? Fomentar é incentivar, tudo bem? E de todos os elementos artísticos, anotem que a pintura passou a ser muito incentivada. Boa, boa? E por outro lado, os caras também conseguiram incentivar o ensino superior. Galera, só que anotem que esse ensino superior é o ensino acadêmico, tá? É o ensino da pintura, da escultura, da arquitetura, ok? Eu vou fazer uma ligação com literatura. Alguém lembra ter estudado neoclassicismo? Lembra? Como é que vocês podem traduzir para entender? Neo é novo, classicismo, cultura greco-romana, né? Então, no Brasil, a cultura neoclássica, ela passou a ser muito presente. Então, toda a produção cultural brasileira, ela tinha essa coisa de tentar representar o homem valoroso, a arquitetura monumental, na literatura, tudo muito exacerbado, muito exagerado, entenderam? E no final das contas, um nome se destacou. O nome do cara que se destaca dessa missão francesa, vou colocar aqui, o pessoal on vai escutar, é Jean Debré. Escreve Debré, tá? Jean Debré, ou Debré. Vamos ver se o pessoal em casa consegue enxergar. Galera, o Debré, ou Debré, era pintor. Grande parte da pintura que ele produziu, vocês veem em livros de história. São cenas do cotidiano. Já viram uma cena clássica, que é uma família comendo, alimentando dois negros que estão pequenininhos no chão? Ele costumava pintar cenas clássicas.
Tudo bem? Galera, a segunda missão, essa aqui eu acho que eles vão cobrar esse ano. A segunda missão, ela veio para o Brasil em 1817, no ano em que o Dom Pedro I estava casando com a Leopoldina, que era seria imperatriz brasileira. Ela era austríaca. Então, junto ao pai, ela possibilitou a chegada de muitos cientistas aqui no Brasil. Então, a missão que a gente coloca como austríaca, puxa, ela é científica. Enquanto a francesa foi cultural, a austríaca foi científica. E quem que veio para cá? Muito botânico, muito zoólogo, entenderam? E aqui começou todo um conjunto de estudos das ciências naturais, sobretudo botânica, que é uma coisa que o Brasil tinha em abundância, né? E aqui destaca-se um nome, coloque o nome desse cara. Da missão austríaca, o grande cara que vai se destacar é chamado von, ok? Spix. S-P-I-X. Von Spix. Nome parece personagem de quadrinhos, né? Molecada, von Spix, pode colocar, ele era um zoólogo. Ele foi o cara que estudou bastante a nossa fauna, vamos colocar dessa maneira, mas dando muita ênfase a tentar compreender o que é o espaço, tá legal? Então aqui nós temos essa missão artística, que era uma missão científica, que era uma missão das ciências naturais. Boa, boa? Terminamos? Então vamos falar da política externa para encerrar. Galera, o último ponto aqui, quando se trata do período joanino, é muito legal, porque a gente trata de uma política externa, que eu já peço para vocês anotarem, que era bastante agressiva. Só que eu tenho que perguntar, galera, por que será que aqui no Brasil a gente teve uma política externa agressiva? Por conta do Brasil tentar, naquele momento, soberania. E ao mesmo tempo, que é muito interessante, o Brasil ele também tinha toda uma comunicação com a Inglaterra. A Inglaterra é que coordenava as ações da política externa brasileira. O que eu destaquei aqui para vocês? Eu destaquei 3 agressividades. Vou começar pela mais interessante. Tchutchucos, em 1809, um ano depois da família real chegar aqui, o Dom João VI invadiu a Guiana Francesa. Para entender, vai para a Europa. O que está acontecendo na Europa nessa data aqui? Opa, bloqueio continental. Napoleão Bonaparte controla toda a economia europeia e qual país perdeu com isso? A Inglaterra. Molecada, o Dom João VI, quando invadiu a Guiana Francesa, a primeira coisa que ele fez foi invadir para dar uma sacaneada com Napoleão. Afinal de contas, ele não veio para cá por conta do Napoleão? Sim, só que o mais importante, que é o que vocês vão circular, ele invade também porque a Inglaterra pede. A Inglaterra queria sufocar a economia francesa. Adivinha por quê? É o que vocês vão colocar aqui. A Guiana era colônia francesa. Perceberam que coisa genial? O que acontece? A França tem contato com a sua colônia? Vai ter dinheiro tirado daqui? Vai ter matéria-prima tirada daqui? Não. Então você tem uma tentativa de quebrar a economia francesa. Cuidado, o território só é devolvido, tchutchucos, em 1816, 17, tá? Depois do Congresso de Viena. Mas é só colocar que ele foi devolvido. A Guiana passou de volta para a França. Tudo bem? Segunda agressividade, eu acho muito engraçada. Em 1817, o Dom João invadiu a Cisplatina. Eu peço para vocês colocarem que Cisplatina é Uruguai. Coloca que é Uruguai, tá? Porém, galera, presta atenção. Alguns vestibulares colocam um outro nome, que é Banda Oriental. A galera pensa um monte de japonesinho, chinesinho tocando bateria, guitarra, né? Mas não é, galera. Por que Banda Oriental? Porque esse território ficava a leste do rio Uruguai. Uruguai. Tchutchucos, por que o território foi invadido? Primeiro, a gente tem que entender que a esposa do Dom João era espanhola. Entenderam? Era Carlota Joaquina. Então ele invadiu essa área para poder fazer uma espécie de proteção desse território para a esposa. Só que o melhor, que é o que vocês vão circular, no fundo, ele precisa, Dom João VI, controlar a bacia do Rio Prata. E alguém me lembra por quê? Comércio, galera, destaca. Bacia do Rio Prata é muito importante para comércio. É tão fato que os comerciantes brasileiros apoiaram. Mas olha só porque que é engraçado isso. O Brasil só perde o Uruguai. Olha lá, a gente foi dono do Uruguai.
em 1828. Alguém me lembra quem mandava no Brasil nessa época? Pedro I. Então é só na época do primeiro reinado que o Brasil devolve. Na verdade, ele perde o Uruguai, tá? Então a gente perdeu a chance de comer alfajor até hoje, né? É uma pena. Mas tá aí, território um dia foi brasileiro. E pra gente terminar, galera, o último ponto da política externa é o que cai nas provas, circula como se não houvesse o amanhã. 1815, o que aconteceu para vocês entenderem? No Congresso de Viena, os reis haviam definido uma coisa. O cara só pode ser compreendido como rei se ele estiver no país de origem. Entenderam? Então, de novo, no Congresso de Viena, afirmaram que o rei só pode ser rei se ele estiver no país de origem. Dom João, onde ele estava? Brasil. Brasil era o quê? Colônia. Então ele começou a ficar com medo de perder o poder. Então, numa sacada genial, ele fez uma coisa muito legal. Ele transformou o Brasil em Reino Unido a Portugal e o Gales. Lembra disso? Vamos traduzir, anotem. A elevação do Brasil a Reino de Portugal, ou Reino Unido de Portugal, é o fim da colonização. É por isso que a gente fala que a verdadeira independência começou aqui. Em 21, o filho, ele só vai concluir. Tá legal? Mas reparem, é agressiva por quê? Porque o Dom João VI está respondendo ao Congresso de Viena. E é muito legal porque ele está dizendo, eu sou autoridade, então eu tenho o direito de fazer isso. Tá certo? Há alguma dúvida? Fala para mim, Xandão. O quê? Ah, o Dom João VI, como era um sonho essa vinda da família real para o Brasil, ele permanece porque daqui ele consegue arrecadar mais, daqui ele tem mais controle sobre a colonização. Então ele não opta por voltar porque aqui ele estava em segurança, ele tinha todo o controle necessário. Mas ele volta em 21 por conta de uma revolta, uma revolução. Tá certo? A famosa Revolução do Porto. Galera, tchau, obrigado. Bom final de semana, diga. Rapidinho. O Dom Pedro II, ele era o filho caçula do Dom Pedro I, né? O Dom Pedro II é o filho do Dom Pedro I, isso. Por quê? Não, o caçula, né? Sim. Então, por que ele reinou, sabe? Por que não foram os anteriores? Peraí, deixa eu só abrir e escutar de novo. Faça a pergunta novamente. Tá. Se o Dom Pedro II, ele é o caçula do Dom Pedro I, por que o reinado foi para ele? Por que ele herda o trono, é isso? Isso. Ah, tá. Porque naquela época você tem o seguinte, quem tem que herdar o trono é o indicado pelo imperador, tá? Mas ele tinha que ser homem. O Dom Pedro II, ele era o filho caçula, mas ele era o único homem. Então, por isso, ele teve que assumir. Por indicação e por questão de hereditariedade. Ah, tá. Beleza, certo? Obrigado. Que isso. Tchau, galera. Abraços. Bom descanso. Manda lá pra mim. Beleza? Falou, Xandão? Xandão? O cara. Cabelão. Manda sim. Tchau, gente. Beijos.